Eu concordo plenamente, Ronaldo. Eu estava pensando nisso, em a gente registrar todas as reuniões, né? Ver se a gente pode fazer isso de uma maneira ou de outra, né? Quem pode nos ajudar nisso, que tem habilidade em gravar, se a gente consegue um pedestalzinho e bota um celular lá gravando, vai ser fantástico. Se a gente conseguir registrar todos esses momentos que a gente vai estar lá. Eu sinto que isso vai ser muito positivo, né? E vou falar mais umas loucuras minhas, né? Eu gosto muito de loucura e não sei porquê, né? Papai do Céu tá agindo assim comigo, né? Às vezes eu fico achando até que eu tô meio biruta mesmo, né? Tô merecendo uma camada de cacete aí que o Ronaldo falou para deixar de ser criança e virar adulto. Eu pareço uma criança de vez em quando aqui em casa, né? Mas é o seguinte, né? É, em relação a esse tema, eu acho esse tema morte, dormir em Cristo, é bem assim, como é que eu poderia dizer? É o último processo para que a gente chegue à plenitude de Cristo, né? Então, eu estou buscando isso, eu estou crendo nisso, né? Gostei muito da palavra de subconsciente, né? Que você falou aí. Achei maravilhoso quando você falou da célula agora, que a célula só se reproduz até 50 vezes. Eu não sei que célula é, se são todas, mas eu já vou ordenar que elas não parem de se reproduzir e não morram. Eu vou falar para as células, não parem de reproduzir e não morram. Eu estou ordenando, vocês têm que me obedecer. Fígado, funcione perfeitamente. Coluna, se direite. E elas vão ter que me obedecer. Eu creio nisso, né? Eu tenho uma frasinha que eu coloco sempre, nem todos os grupos, nem todas as pessoas entendem, é o seguinte: é tempo de prosperidade em Cristo Jesus. Acho que já vem uns 3 ou 4 anos que eu venho falando isso. Quando eu comecei a falar isso, eu não cria nisso. Meu consciente não cria naquilo. Mas eu não deixei de falar. Muitas vezes eu me questionei. Eu não vou botar mais isso, não, porque é uma coisa vazia. Hoje eu não consigo viver sem essa frase, porque eu creio plenamente que é tempo de prosperidade em Cristo Jesus. Não estou falando de prosperidade financeira, não. Estou falando de prosperidade em Cristo Jesus. Nós estarmos nele, ele em nós, mudando a nossa consciência em todas as áreas: financeira, saúde, emocional, familiar, todas as áreas. Então, é tempo de Cristo Jesus agir em nossas vidas. Então, quando eu falo é tempo, não é só em prosperidade financeira, que às vezes eu boto no grupo que a gente trata de assuntos financeiros, né? Outras vezes eu boto no grupo que a gente trata de assuntos familiares. Mas eu creio que é em todas as áreas. É tempo dele agir e mudar essa nossa consciência, né? Então, essa frase hoje é um manto para mim, como o pessoal chama, né? Eu saio por aí repetindo ela. Às vezes eu falo para as pessoas que elas nem entendem. Oxe, o que esse homem está falando, né? E eu botei isso na minha mente. E isso entrou no meu subconsciente. Agora eu entendo porque é que eu estou crendo tanto nessa frase. Porque ele entrou no meu subconsciente. De tanto eu falar, ele entrou. Então, de tanta gente falar que somos saudáveis, e somos eternos, e somos imortais, isso vai entrar em nossos corações e nas nossas mentes. Não vamos deixar de falar isso de jeito nenhum. Todas as manhãs falo isso para você. Obrigado, Cristo Jesus, obrigado, Pai Altíssimo, porque eu sou eterno, eu sou saudável, eu sou perfeito em Ti. Meu fígado funciona, meus olhos funcionam, meus órgãos funcionam. Eu estou em Ti. Amém. Eu tenho saúde perfeita. Assim como Tu és, eu sou. É assim que eu declaro as minhas manhãs. E começo a declarar isso para minha esposa também. Regiane é perfeita, Regiane é saudável. Declaro vitalidade dos órgãos dela, declaro vitalidade dos meus filhos. Eu estou falando isso. Muitas vezes eu sou doido. Mereço uma camada de cacete, porque mereço até tomar aqueles remédios controlados, né, para doido. Porque parece um doido saindo no quintal declarando essas coisas, né? O cachorro atrás de mim e eu na frente falando essas coisas. Mas é assim. E isso vai entrar no meu coração, vai entrar no meu subconsciente, e nada me será impossível. Perfeito o que o Amém. Ronaldo falou. Sensacional. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está alimentando o nosso subconsciente, que está alimentando o nosso espírito e levando isso para a nossa alma, transformando as nossas mentes. De tanto você falar, aquilo vai se tornar vida
e vida em abundância dentro da gente, né? Então, não podemos deixar de falar isso, né? Abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa família, abençoar as nossas empresas, nossos trabalhos, as nossas mentes, né? Sabe o que é que eu estou orando agora? Eu estou achando difícil, né? Ontem eu pedi até ajuda aos universitários. Fui atrás de Paulo Edson. Paulo Edson, eu quero me tornar um empresário, o que é que eu faço? Ele disse, primeiro, deixa de ser besta, né? Aí eu digo, pô, perfeito, vou parar de ser besta. Como é que eu faço isso? Ele disse, eu vou lhe ajudar. Eu digo, então, todo o caminho certo, né? Então, abençoando ele espiritualmente para que ele possa me ajudar nisso, né? Porque eu passei anos sendo um bestinha lá em São Vicente. Eu não quero mais isso. Eu quero que o Pai me use para que o propósito dele, para aquele empreendimento aconteça, né? Então, eu fui atrás de quem pode me ajudar. Paulo Edson, me ajuda aí. Ele disse que vai me ajudar. Então, eu estou sabendo que eu vou conseguir virar um empresário naquele local. Então, é isso. Essa é a mudança de mente. É isso que está acontecendo, né? Então, quando eu falei do tema da morte, é o seguinte, porque muitos pastores pregam esses versículos, né? Ah, passei da morte para a vida. Ah, mas você estava morto espiritualmente, você está vivo. E eu fui observando, não é isso. Esses versículos falam de vida humana, nossa vida, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não estão errados. Fala de morte espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente. Mas em Cristo Jesus, como Paulo Edson falou, nós fomos reconciliados em Cristo Jesus, né? Então, essa morte espiritual já não existe mais. E nós temos que agora adentrar na morte, vencer não, destruir a morte física, que eu pensava que a gente tinha que vencê-la. O último inimigo a ser vencido é a morte. Eu digo, vamos vencer? Não, ele já foi vencido, gente. É incrível, ele foi vencido, ele é destruído, ele foi destruído. Uma coisa destruída é uma coisa inexistente. Então, ela não existe mais, ela não tem poder. Ela tem poder na nossa mente, porque ela não chegou ainda do subconsciente para o nosso consciente, para nosso espírito, para que a alma seja transformada nesse sentido. Então, é assim que eu estou vendo. É difícil, é loucura, é muita loucura. De vez em quando eu fico até com medo de postar as coisas, né? Porque eu fico, puxa, será que eu. Aí o Espírito Santo, bote. Às vezes eu converso com a Jana, às vezes eu nem converso. Quando é muita loucura, eu deixo ela de fora, ela só vai descobrir depois quando ela escuta na família Emmanuel. Mas é isso, né? Então, eu queria fazer uma ressalva aqui, não indo de encontro ao que foi falado, porque isso também não vai influenciar no que a gente está vivendo e no que Cristo Jesus está fazendo em nossas vidas. Mas só para botar meu ponto de vista e por que eu falei que Adão era imortal, né? Tanto na parte espiritual como na parte física, né? Aonde é que a árvore da vida se encontrava? Onde? No Jardim do Éden. Jardim do Éden. Ela se encontrava lá. A árvore da vida estava lá. Se eu me alimentar da árvore da vida, eu vou ter o quê? Vida. A árvore da vida é vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, quem se alimentou dela, aconteceu o quê? Conhecimento do bem e do mal. Né? Eu creio que Adão foi criado puro, homem puro, não perfeito. Ele foi criado homem puro. Irmão Benedito tinha um gráfico que ele falava o seguinte: Adão foi criado 0 no gráfico. Ele poderia subir 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou ele podia descer 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então ele resolveu descer. Foi uma escolha de Adão. Até aí, acho que vocês estão concordando comigo, né? Sim. Então, o que é que acontece? A ave estava no jardim. Eu me imaginei, parece tanta loucura, né? Quando eu li isso, eu me imaginei no Jardim do Éden, indo na árvore da vida, pegando fruto e comendo. Eu me imaginei, eu digo, eu sou Adão agora. Me imaginei indo lá, colhendo o fruto da árvore da vida e me alimentando desse fruto. É o que Paulo Edson falou. É isso que nós estamos fazendo hoje. Nós somos reconciliados, estamos novamente no nível espiritual vivos,
E estamos nos alimentando de Cristo Jesus. Tudo isso que a gente está fazendo nos sábados, as palavras, as mensagens na família Manu, é um alimento. Nós estamos nos alimentando de Cristo, pegando essa árvore, e isso está nos transformando. O que é que esse alimento está fazendo? Está nos trazendo vida, né? Eu vou ler aqui 2 versículos que estão em Gênesis. Gênesis 2, 15 e 16. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podeis comer livremente. De toda árvore do jardim podeis comer livremente. Vamos ler o 17 para completar, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás. Porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Adão só morreu depois que se alimentou da árvore do bem e do mal. Antes, ele não ia morrer. Se ele não tivesse comido da árvore do bem e do mal, a gente não estava aqui fazendo a reunião. Mas ele também não tinha morrido. Ou até a gente estava, né? Eu não sei o que é que ia acontecer. Mas veja, o que eu quero dizer não é que porque Adão comeu da árvore e morreu, pela palavra que ele morreu só depois que comeu, né? Morrerás se comeres. Morte física. Mas o que eu quero ver aqui é o que a gente pode fazer no versículo 16. Veja só. De toda ave do jardim podeis comer livremente. Adão tinha a escolha de comer, chegar lá na árvore da vida. Pá, 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 pá. Por isso que o pai botou um anjo lá para que Adão não comesse mais. Porque Adão estava se alimentando da árvore da vida. Ele tinha conhecimento da árvore da vida. Ele se alimentava dela. Tanto que o pai vinha todas as tardes andar com Adão, conversar com Adão e saber como Adão estava em seu crescimento espiritual. Se já estava chegando à estatura perfeita, a imagem e semelhança do Pai. Eu vou lá ver Adão. A Bíblia fala, não sou eu que estou falando, a Bíblia fala. Ele ia toda tarde lá. E uma tarde ele chegou e não achou Adão. Aí disse: Oxe, Adão, onde é que você está? Ah, eu me escondi porque eu estava nu. Aí o pai: Eita, Adão, comece do fruto de outra árvore. Não da que eu mandei você comer. Gente, se eu fosse Adão, eu ficava debaixo do pé lá da árvore da vida, só comia desse fruto. Esperava o pai chegar lá à tardezinha e sentar comigo e a gente conversava. Trocava umas ideias, ele me dizia alguma coisa, e aí sim. Mas Adão escolheu comer da árvore do bem e do mal. Mas isso não quer dizer que Adão não comia da árvore da vida. Comia. Sabe por que ele comia? Porque senão o pai não tinha botado anjos para que ele não comesse mais, para que ele não virasse eterno. Amém? Então Adão só morreu porque comeu da árvore do bem e da vida. Então, para mim, nesse sentido, Adão era eterno e não ia morrer, tanto espiritualmente como fisicamente. Na hora que ele comeu da árvore da vida, ele morreu espiritualmente e fisicamente. É por isso que eu coloquei lá essa ideia, né? A árvore do Parece loucura, conhecimento, né? né, Paulo? Oi? A árvore do conhecimento. Você falou da A árvore da vida. conhecimento do bem e do mal, é. Aí ele morreu. Ele morreu. Posso Então, a árvore da vida completar um é isso. pouquinho, Paulo? Hein? Posso completar um pouquinho aí? Pode. Eu só quero dizer o seguinte: eu estou sentado na sombra da árvore da vida e estou me alimentando Amém. dela. Nós estamos sentados à sombra da árvore da vida e estamos nos alimentando dela. O que é que está nos fazendo? Está nos trazendo vida. E vida em abundância. Né? Então, essas loucuras. De vez em quando eu não conto nem para a Regiane, não ia nem contar isso para vocês, né? Mas surgiu esse tema, né? Então, se eu tiver. Gente, eu me imaginei realmente. Fecha os olhos e se imagine no Jardim do Éden. É belíssimo isso. A nossa mente chega lá. Imagine se tirando o fruto da árvore da vida e se alimentando. O sabor. Eu fiquei imaginando que sabor teria, né? Aí eu imaginei as frutas que eu mais gosto: pinha, maçã, pera. Deve ser sensacional o sabor dessa fruta, né? Gente, eu sou meio louco. E vocês vão me perdoar aí. Pode falar, Ronaldo. Enquanto ele tinha acesso à árvore da vida, eu concordo com você. Ele era eterno, tá?
Porque realmente eu concordo com você. Ele comia da árvore da vida, né? Que é Cristo. Vamos lá ler João 6,53. Ele não era eterno, tá? Olha bem, olha o que está aqui. João 6,53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João 6,54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6,55. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. João 6,56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu neles. Eu nele. Então, é exatamente isso, Paulo. Ele só tinha a vida porque ele comia da árvore da vida. E nós só temos a vida porque nós comemos de Cristo Jesus, que é a árvore da vida. É o que eu estou falando, Ronaldo. Exatamente. Só que a verbalização, quando você fala que ele é eterno, entendeu? Você dá uma chacoalhada no que tange à eternidade que vem de Cristo em nós. Cristo para nós. Se entender assim foi um erro. Eu não queria dizer isso. Estou dizendo que até aquele momento em que ele começou a da vida, ele era eterno. Ele não ia morrer. Ele poderia ser eterno se ele não tivesse comido a árvore do bem e do mal. É exatamente do conhecimento do bem e do mal, né? Porque aqui diz, é bem claro, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que delas comeres. Então, ele só morreu depois que comeu. Se ele não tivesse comido, ele não teria morrido. Aí seria eterno. Foi uma decisão dele, de Adão, né? Mas a nossa decisão não é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e sim da árvore da vida, que é Cristo Jesus, que eu creio nisso, né? Então, é o que eu falo, assim, que ele morreu espiritualmente e naturalmente, e nós, em Cristo Jesus, somos reconciliados espiritualmente na vida dele e corporalmente, humanamente falando, tá entendendo? Então, hoje não tem lógica eu dizer que eu estou reconciliado com Cristo Jesus e sou renascido espiritualmente e dizer que eu vou morrer carnalmente. Isso não bate, porque nós estamos nos alimentando agora da árvore da vida, Cristo Jesus. Então, é isso. É essa consciência que a gente tem que ter, tá entendendo? Mas eu concordo com você. A frase, Paulo, aí é questão somente do português, né? A frase, Adão é eterno, significa que ele é o sujeito que traz dentro de si mesmo a eternidade. Não. Entendeu? Então, é o português só que está confuso. Ele só poderia ser eterno se ele continuasse se alimentando da árvore do bem, do conhecimento. Não. A árvore da vida. Da vida. Aí ele seria eterno. Exato. Eu fico imaginando esse relacionamento do pai com Adão, quando ele vinha à tarde conversar com Adão. Por que ele vinha todas as tardes conversar com Adão? Acho que para saber como estava o desenvolvimento de Adão, como o homem que foi gerado puro até a sua semelhança. Mas ele não conseguiu chegar. E nós estamos chegando, à semelhança de Cristo Jesus, à semelhança do Pai. Nós estamos chegando. E eu creio, e eu de vez em quando me imagino o pai vindo tardezinha conversar comigo. E aí, Paulo, como é que você está? Como é que está o seu crescimento? Isso é o subconsciente. A gente começar a se imaginar em Cristo Jesus, se imaginar com o Pai, se imaginar embaixo de uma árvore. Isso faz com que a gente cresça na nossa fé, né? Parece loucura, mas eu estou fazendo isso e é sensacional, né? Se imaginar nessa posição. E eu imagino o privilégio que Adão teve de ter o pai indo visitar ele. Não era ele que ia ver o pai vinha à tardezinha conversar com Adão. Imagina, isso era fantástico, né? E Adão jogou isso fora no lixo. É muito cartaz, né? Tinha muito cartaz. Então, eu acho que o desafio nosso é esse mesmo, porque a gente está imaginando Adão como sendo privilegiado. Tá? Só que nós estamos hoje na posição de Adão. Deus está vindo falar conosco. Amém. Deus está do nosso lado.
Ele Ou não seja, vem, ele eu não não vem preciso falando, estar no ele lugar de Adão. habita em nós. É verdade, Paulo. Então, o reino, onde Cristo está? Na região celestial. Onde nós estamos em espírito? Na região celestial. Nos fez assentar com ele, né, nas regiões celestiais. Ou seja, o que Adão teve, nós estamos tendo a possibilidade hoje. Só que nós conseguimos enxergar divinamente. Né? Paulo, eu acho que é até maior, porque ali o pai vinha à tardezinha conversar com ele. E hoje o pai mora dentro de nós. Com Não certeza. precisa ser de tarde, a qualquer hora nós podemos conversar com ele e comungar com ele e dizer, pai, já cresci nisso, mas isso ainda falta eu crescer. Me dá mais um pouquinho do fruto da árvore da vida para que eu possa transformar essa área da minha vida. E ele vai, toma esse fruto, come. Transformei. Vem cá novamente. Então, é isso mesmo. O privilégio nosso hoje é muito maior. Muito Em maior. Cristo Jesus, é muito maior. Amém. Amém.